Welcome! Seja muito bem-vindo ao curso 7 Leis de uma Mentalidade Enriquecedora. Eu quero lhe parabenizar por você ter vindo até aqui, por você ter acreditado e ter investido na construção de ativos que te levarão a uma vida de abundância e liberdade financeira. Então vamos lá para a primeira aula do curso As 7 Leis de uma Mentalidade Enriquecedora. Talvez você esteja ainda com muitas dúvidas sobre do que se trata este curso, como um curso poderá me tornar uma pessoa rica ou uma pessoa com uma mentalidade enriquecedora. Na verdade, com certeza você mesmo se questionou em relação a essa realidade. Será que um curso ou será que uma mentalidade pode me tornar uma pessoa rica? Bem, então nós temos que começar alguns padrões, alguns conceitos que nós precisamos rever para seguirmos no curso. Bem, o primeiro conceito que realmente nós temos que rever, que você tem que analisar, que você tem que pensar, que você tem que agora parar e realmente refletir. Aliás, não só agora, mas durante alguns dias você já terá esse primeiro exercício de refletir nesse primeiro conceito, ok? O primeiro conceito é: o que significa mentalidade? O que é uma mentalidade, ok? Eu acho muito interessante que muito tem se falado sobre mentalidade nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós ouvimos falar muito sobre pessoas querendo mudar a mentalidade. Mas aí eu quero começar falando sobre mentalidade, justamente trazendo à tona um conceito em inglês, ok? Acaba que o inglês ele tem várias palavras com conceitos mais elaborados, justamente porque foi um idioma que primeiro foi traduzido e não só apenas isso, mas também consolidado diante de várias condições, de várias circunstâncias na vida. Uma delas é realmente a mentalidade, ou seja, se nós formos para o inglês tem duas traduções para essa palavra, mentality e mindset. E veja bem, nós nesse momento vamos falar um pouco exatamente sobre três palavras, três conceitos que você vai precisar ouvir bastante daqui para frente. A primeira é sobre mindset, a segunda é mind shift e a terceira mind tracks, ok? Então veja bem, a mentalidade ela pode ser conceituada por muitos apenas como uma série, um conjunto de ações, de formas de pensamento, de condicionamento mental, de condicionamento cultural que uma pessoa pode ter. Mas veja bem o que eu quero te mostrar de forma prática. Aliás, durante todo esse curso você vai ver que nós vamos conduzir de forma muito prática todas as aulas. Ou seja, nós não vamos buscar aqui conceitos científicos e nem conceitos técnicos profundos, porque na verdade o que nós queremos é que você conheça o conceito apenas para você aplicar. Então, a mentalidade que eu gostaria que você discernisse hoje, eu vou te dar de acordo com um exemplo muito claro. Veja bem, imagine só um computador, ok? Um computador aí, talvez você esteja agora mesmo em frente a um computador, ou você esteja ouvindo essa aula por um smartphone, ok? Mas um computador, para que ele possa funcionar esta aula, para que ele possa funcionar os programas, para que ele possa rodar na internet, para que ele possa trabalhar com várias outras funções, o computador ele tem que ter uma linguagem mestre que administra todas as informações que o computador recebe, processa, analisa e responde. Ou seja, qualquer pequeno comando que você der, desde o Facebook, o YouTube, na internet, no Google Maps, no Google Ads, na página do Google, ou até mesmo nos programas do seu computador, um Word, um Excel, um Pages,
um Keynote, seja qual programa for, o seu computador, ele vai ter que receber os comandos que você envia, ele vai ter que analisar de acordo com os padrões que foram pré-estabelecidos, que foram pré-programados, e então ele vai trazer as respostas cabíveis, ok? Então, veja bem, só para concretizar ainda mais esse conceito com você, eu gostaria que você analisasse o seguinte: o computador, ele não tem apenas um tipo de pré-programação. Os computadores, eles não têm apenas uma pré-programação. Existem computadores com diversos modelos de programações. Veja bem, se você estiver agora em um ambiente de um computador Microsoft, você vai ter uma linguagem que esse computador fala, que esse computador se comunica, que esse computador trabalha, uma linguagem que talvez para a internet seja o Windows, seja um Microsoft, programas, enfim. Mas se você estiver neste momento diante de um computador Mac, esse computador vai estar falando uma outra linguagem completamente diferente. Ou seja, um computador aparentemente semelhante, ou seja, parecem que ambos fazem a mesma coisa, mas ambos caminham, trilham uma programação diferente. Algo que foi pré-programado por um ser humano, lógico, por um técnico, por uma pessoa capacitada. E então, com essa pré-programação, ambos fazem a função geral a mesma coisa. Por exemplo, como função geral? Ambos navegam na internet. Ambos podem fazer um documento. Ambos podem ser usados para escrever um texto. Ambos podem ser usados para editar uma música, um vídeo. Ambos podem ser usados para abrir um e-mail, para diversas outras funções semelhantes. Porém, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Ambos podem fazer a mesma coisa, mas ambos trabalham de forma diferente, ok? Por trás então desse mecanismo, por trás de toda essa programação, existe um caminho mental do computador que trilha um caminho diferente, ok? Então vamos entender o seguinte, só para nós ilustrarmos melhor o que nós queremos dizer. A mentalidade, ela trabalha aproximadamente desta forma, ok? Aproximadamente. Eu só quero te dar um exemplo bem simples para você começar a entender como trilhar a mentalidade. A mentalidade, ela trabalha da mesma forma, ou seja, todos os seres humanos, nós temos naturalmente uma pré-programação, porém, dessa vez a pré-programação, ela não foi estabelecida por um outro homem, ela foi estabelecida por alguns fatores que nós vamos estudar mais na frente. Um dos fatores, por exemplo, é o meio ambiente. Outro fator é a escolaridade. Outro fator são as pessoas ao seu redor. Outro fator são, por exemplo, os livros que você lê, os filmes que você assiste, a música que você ouve, enfim, vários fatores que nós vamos estar falando mais na frente. Porém, nesse momento, o que eu quero te mostrar é que o ambiente externo, junto a experiências internas, geraram uma programação, ok? Só no sentido figurado, uma programação no sentido figurado, que seria uma mentalidade, ok? Ainda está muito brusco, mas para você começar a compreender que uma mentalidade existe em cada pessoa de forma diferente. As pessoas podem, no geral, fazer a mesma coisa, mas no contexto mental elas trilham caminhos de lógicas diferentes, ou seja, elas constroem a sua lógica de formas diferentes. Eu vou te dar mais um outro exemplo bem interessante sobre mentalidade, que é justamente sobre uma pessoa que quer tomar um copo de água. Veja bem, tomar um copo de água é um ato simples que todas as pessoas fazem em todas as partes do mundo, certo? Talvez sim,
talvez não. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Por dois motivos. O primeiro, vamos pensar de forma externa primeiro, ok? De forma externa, vamos pensar o seguinte. Você deve ser uma pessoa que tem acesso a uma vida ocidental, uma vida onde você tem acesso a uma internet, a um computador, a vários outros luxos e confortos do mundo moderno. Porém, em algum lugar no mundo podem haver pessoas nativas que não têm acesso, por exemplo, a uma geladeira, que não têm acesso, por exemplo, a um copo. Então essa pessoa também ela tem a necessidade de tomar água, mas talvez o exercício externo dela seja diferente. Ou seja, talvez ela precise tomar esta água e ingerir água de forma diferente. Tenho algum caso comprovado? Não, não tenho um caso comprovado. Na verdade, isso é uma suposição, um exemplo só para que você possa mentalizar, você possa imaginar que existem pequenas coisas, simples atos do dia a dia que eles podem ser mudados de acordo com o ambiente. Por exemplo, esse mesmo ato de beber água aqui aonde você está pode ser uma coisa muito simples, mas para uma pessoa que está no extremo deserto da África, do grande continente da África, o simples ato de beber um copo com água seja um ato de grande luxo. Ok, vamos lá. Esse é apenas um exemplo externo, ok? Agora vamos mentalizar, vamos colocar esse exemplo de uma forma interna, de uma forma mental. Veja bem, para você beber um copo com água, é muito simples, você só precisa querer beber um copo com água, ok? E a sua mente, naturalmente, tá? As pessoas falam assim, naturalmente, eu já tenho um hábito. Na verdade, mentalmente, dentro da sua mente, existe um caminho que já foi pré-estabelecido, que já foi pré-organizado por quem? Por você mesmo, através das suas ações, através dos hábitos, através da sua necessidade diária, você já pré-estabeleceu aquele caminho. Ou seja, a sua mente não precisa mais pensar em abrir o armário, esticar o braço, pegar um copo vazio, tirar o copo vazio, abrir a geladeira, pegar uma garrafa com água, virar dentro do copo. A sua mente não precisa mais fazer essa lógica. Ela não precisa mais trabalhar essa lógica, ok? Mas veja bem, o mesmo ato de se tomar um copo com água para outras pessoas, talvez no outro lado do planeta, seja diferente. Ou seja, talvez existam populações que precisem tomar a água dentro de um pote. Existem populações que talvez tenham que tomar a água na própria mão. Talvez existam povos, culturas que tenham que tomar a água por meio de um canudo. Enfim, são suposições? Sim, são suposições. Mas com um exemplo muito simples, só para você começar a entender que pequeninas coisas, coisas muito simples, como do dia a dia, para mim, ela funciona mentalmente de uma forma, mas para outra pessoa pode funcionar completamente diferente. Escute bem, antes de você julgar a questão dessa aula, da simplicidade dessa aula, deixa eu lhe falar uma coisa. Se nós entendermos agora, então, a simplicidade da mudança do caminho mental que foi estabelecido aqui, imagine então quando nós colocarmos em grandes causas, como colocaremos no futuro. Opa, calma aí. Não imagine não, sabe por quê? Você vai começar a fritar a sua mente no momento desnecessário, no momento errado. Na verdade, essa primeira aula é só para nós percebermos como existe um campo de trabalho, um campo de ação que podemos nesse momento chamar de mentalidade, que podemos nesse momento entender como uma programação na mente que age em diferentes formas, porém para objetivos semelhantes, ok? Então veja bem, mesmo no caso dos computadores ou no simples exemplo de tomar um copo com água, você percebeu que existem formas diferentes para se alcançar o mesmo objetivo. Agora, a minha pergunta para você, será que esse objetivo
ele é alcançado de uma forma, de uma qualidade igual ao outro, se nós formos para o exemplo dos computadores, nós vamos perceber que o fato de a Apple, os computadores Apple, trabalharem com uma programação diferente, a iOS, diferente dos computadores da Microsoft, só por esse simples fato, os computadores da Apple é um exemplo muito simples que todo mundo já conhece, mas que você precisa lembrar. Só por esse simples fato de trabalhar com um sistema diferente, de um sistema melhorado, com um sistema mais capacitado. Então, os computadores da Apple não recebem vírus externos, não recebem programas externos, programas destrutivos externos. Então, você sabe muito bem, os computadores da Microsoft, eles são computadores produzidos para serem mais populares e mais baratos. Nada contra uma ou outra empresa, muito pelo contrário. Enquanto os computadores da Apple tornaram-se produtos com hardware poderosos, os programas da Microsoft, os softwares da Microsoft se tornaram os mais poderosos do mundo. Então, na verdade, aqui não é uma comparação de marcas de computadores, mas para que você possa entender que existem programações diferentes para se chegar no mesmo objetivo. Talvez poderíamos até também utilizar a ideia de uma viagem, a viagem para as Ilhas Fiji. Talvez você pode chegar nas Ilhas Fiji em um dia com um avião supersônico, super confortável, na primeira classe, um grande Airbus super forte, e você ser transportado confortavelmente. Porém, também você pode chegar lá por meios de ônibus, canoa, aviões baratos, trens, enfim. E com essa trilha um pouco mais distante, ainda assim você chegará no destino. Então, concluindo essa primeira aula, na verdade é uma preparação para o que virá, eu queria falar um pouco sobre mentalidade 1. E nessa mentalidade 1, você entendeu o seguinte, que existem campos de ação mental de acordo com cada pessoa. Então, por isso que hoje eu te convido a preparar a sua mente para que você possa começar a construir uma mentalidade enriquecedora. O primeiro exercício é esse. O primeiro exercício é o seguinte: todos os dias, durante 3 dias, você vai escrever. Você vai andar com um bloco de nota, uma canetinha. Se você quiser colocar também no Notes do seu celular, você pode colocar. Mas eu gosto muito de utilizar blocos de notas e canetas. Você vai ouvir muito eu falar sobre isso. Inclusive no Masterclass, nós damos aos participantes um Moleskine, que é um bloco de nota, para que ele possa desenvolver ali. O ato da escrita com uma caneta desperta alguns mecanismos mentais que você vai conhecer mais na frente. Então vamos lá, sendo no computador, sendo no celular, sendo no bloco de nota, no Moleskine, seja onde for, eu quero que você anote durante 3 dias as 3 coisas que você mais pensa durante o dia. Veja bem, parece simples, mas não é. Você vai começar a pensar no seu pensamento, ou seja, você vai começar a observar o seu pensamento. Você vai começar a observar o seu pensamento leve, o seu pensamento vagando. Ou seja, o que você mais pensa durante o dia? Será que é o seu trabalho? O que você mais pensa durante o dia? Será que são seus filhos? O que você mais pensa durante o dia? Será que é alguma namorada? O que você mais pensa durante o dia? Será que são as contas que precisam ser pagas? O que você mais pensa durante o dia? Será que é o desejo de se tornar uma pessoa eficaz, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de vitória? Enfim, o que você mais pensa durante o dia? Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Esse é um curso autodidata. Você mesmo vai fazer suas análises. Você não tem como me enviar esses exercícios. Você mesmo vai fazer essa análise. Então, por favor, não seja genérico. Não coloque também frases emotivas ou que possam gerar apenas um caráter interessante na sua história. Pelo contrário, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Observe os seus pensamentos, principalmente os pensamentos vagos.
O que você está mais pensando durante o dia, durante a manhã, durante a tarde e durante a noite? E eu vou te dar uma pequena dica para você sacar rapidamente isso. Se você tiver com o seu note ou com o seu celular do seu lado, quando você acordar, virão 3 pensamentos rápidos. Virá um pensamento vago, virá um pensamento do que você mais precisa fazer durante o dia e virá um pensamento que está ligado à raiz da criatividade. Então, começa por aí, por essa dica. Um outro momento bem interessante do dia, sabe qual é? Após o almoço, ok? Depois do almoço, geralmente dá aquele cansaço, aquele momento de baixa de pressão. Então, quando o seu pensamento estiver vagando, é aí que você vai começar a observar. 3 dias, 3 simples pensamentos, 3 simples coisas para você observar e anotar. E, se possível, já coloque em uma caderneta, em um caderno, em um note, ok? Quem sabe, até no futuro, eu lhe mando um Moleskine do Masterclass Follow Your Dreams. Independente de qualquer coisa, eu espero você na próxima aula. God bless you.